Fala aí, rapaziada do nosso canal Vascão React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida aí entre Nova Iguaçu e Vasco, partida que aconteceu no Maracanã. E o Nova Iguaçu abriu o placar, né? Saiu na frente, jogou bem, tá jogando bem o Nova Iguaçu, mas o Vasco conseguiu arrancar um empate e na semana que vem precisa de uma vitória para garantir a classificação para a grande final do Campeonato Carioca 2024. E tem tudo para enfrentar o Flamengo na final, pois o Flamengo abriu aí uma boa vantagem sobre o Fluminense 2-0. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Vasco, tudo do Cruz Maltino, você encontra aqui no nosso canal Vascão React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Sim, naturalmente há um impacto disso, mas não acho que tenha sido o fator decisivo para que o Vasco tivesse sido, em vários momentos, dominado pelo Nova Iguaçu, que mereceu ganhar. O Vasco teve chance também de ganhar o jogo, mas o Nova Iguaçu teve maior número de situações de perigo e com uma imensa liberdade para trabalhar a bola. Eu acho que essa é a grande questão, né? O Vasco até começou o jogo... O Água Santa teve também, né? E o Vasco não estava cansado, Sim. né? O Vasco é um time ainda em construção, jogadores chegando, né? Ontem o Cleiton começando como titular, novidade, né? Aos poucos vai chegando, outro dia chegou os Força e vai montando o time. E alguns chegam e já vão para o jogo, né? É isso. E aí você não tem um trabalho, não tem um treinamento. E ontem a opção dele, e passa por ele, Ramon Dias e pelo Emiliano, pela comissão técnica, por começar o jogo com 3 jogadores que sem a bola absolutamente não participavam de nada, deu uma liberdade, deu um espaço que o Nova Iguaçu soube trabalhar. Talvez se esperasse o Nova Iguaçu amedrontado, diante de um Maracanã cheio, a torcida do Vasco compareceu em grande número, né? É o Vasco contra o Nova Iguaçu. Talvez alguns esperassem que o time do Nova Iguaçu ficasse lá atrás, trancadinho, com medo do Vasco. Não, ele botou a bola no chão e foi para o jogo. Porque esse time fez essa campanha, não à toa chegou até essa fase, com base num bom futebol, um futebol de troca de passe, de aproximação, de consciência, né? Muita gente chamando de o carrossel da Baixada, a laranja mecânica de Nova Iguaçu. Que tal, isso? Tem isso? Carlos Vitor. É um bom time de futebol, mostrou isso ali, um time bem montado, com jogadores, por exemplo, o Carlinhos, centroavante, que ontem fez uma grande... Não fez gol, mas fez uma grande partida. Deitou em cima da zaga do Vasco. Ele contra os zagueiros do Vasco, deitou. É o Carlinhos do Corinthians, que o professor viu na Copinha de 2017. Apareceu como uma promessa do Corinthians. Esse menino no Corinthians só não deu mais certo por fatores extra-campo, né? Porque tinha até um momento ali o Carille resistia de colocá-lo, mas parece outro jogador. Assim, Quais são os 3? Especifique os 3 que sem a bola não fazem nada. Os 2 centroavantes, o Cleiton, o Verratti e o Payet. Então, A recomposição deles é... havia um buraco. O Vasco tinha uma linha de 5 na defesa e 2 volantes. Eram 5-2-3, para colocar assim, né? Tentando resumir. Tem várias questões ali menores, mas resumindo muito brevemente, você tinha uma linha de 5, cujos laterais muitas vezes saíam, tinha 2 volantes, e aí lá na frente tinha Payet, Verratti e Cleiton. Muitos momentos. Vem cá, o Galdames não pega ninguém. Era um time muito espaçado. Eu pensei que você ia falar do Galdames, né? O Zé Gabriel mal. Mas a questão Mas o ali Verratti e que o os dois Payet, ficavam... você tem que... É um preço que você tem que... Vale a pena Também, você mas pagar. Você eu tem acho que ter os assim, dois, você tem que eu fazer acho gol, que né? Mas alguém tem que... Fecha pelo menos 1 a para 0 3 ali. já ajuda um pouco a bola. mais. E aí aquele ímpeto ofensivo, é claro que já tem um desgaste físico do Nova Iguaçu também. A partir da metade do segundo tempo, o Vasco vai no embalo. Vamos embora, vamos para cima, que a gente tem a camisa, tem a torcida e vai buscar um empate. E poderia ter feito até um segundo gol, mas ainda assim, nesse momento bom do Vasco no segundo tempo, tem alguns contra-ataques que o Nova Iguaçu cria ali que poderiam ter resultado no segundo gol do Nova Iguaçu. O goleiro foi muito bem, a trave salvou algumas vezes, em alguns momentos os jogadores não tiveram as melhores escolhas ali, mas a facilidade com que o Carlinhos se movimentava no meio da zaga do Vasco, sem que ninguém o acompanhasse, ganhando, né, na movimentação, ganhando no corpo, fazendo o pivô, girando em cima dos zagueiros, dando passo para quem vinha de trás, era uma liberdade imensa.
diz ali o Ramon Dias, o Vasco vai para a final. Se o Vasco for para a final e jogar na final contra o Flamengo, provavelmente, ou mesmo contra o Fluminense, mas provavelmente contra o Flamengo, como jogou contra o Nova Iguaçu, é melhor não ir para a final. Mas chama atenção, Eugênio, porque É melhor não ir. Mas nos clássicos, o Vasco não jogou dessa forma. O Vasco era muito mais compactado, aproximava mais as linhas, não dava esse buraco todo. Então, essa é a questão, Natália. A formação tática é outra também. Minha interpretação ontem foi que o Vasco esperava o Nova Iguaçu trancadinho lá atrás e aí botou mais gente no ataque para empurrar, para sufocar. E quando viu, perdeu o meio-campo e quase perdeu o jogo em função disso. É claro, imagino eu, contra um Flamengo, contra o Fluminense, ele não vai se lançar com 3 jogadores que não participam no momento defensivo e deixam um espaço. É um time sem nenhuma compactação e fica perdido sem a bola. O Vasco tem a força hoje da transição e velocidade. O Vasco tem no Paí um jogador que está numa fase muito boa, tecnicamente ele é acima da média. Tem o Verratti dentro da área que faz o trabalho dele, mas ele ainda precisa coletivamente se entender quanto da criação e principalmente sem a bola. Porque sem a bola está um buraco. Há uma distância enorme entre os jogadores que os adversários exploram com muita facilidade. Ontem era o Nova Iguaçu, que a gente está elogiando, fez um bom campeonato, é um bom time. Tem uma jogada no primeiro tempo que são 4 jogadores trocando passes ali e termina com um chute de trivela que vai na trave. Que se você pega um Flamengo com essa postura do Vasco, o Flamengo atropela. Porque a qualidade técnica do Flamengo é superior, indiscutivelmente, à do Nova Iguaçu. E o Vasco não pode dar esses espaços. Então o Vasco tem que ser um time mais compacto, o Vasco tem que ser um time que sabe melhor o que fazer diante de uma marcação mais alta, como o Nova Iguaçu fez ontem, para sair com essa bola. E aí, nisso, os jogadores de frente têm que entender que precisam ajudar na saída de bola voltando um pouco mais, porque senão o passe no meio campo vai sair errado. E aí não adianta você trocar 2 volantes por outros 2 volantes sem anexar pelo menos mais um no meio de campo para dar opção ali de passe na construção, para ajudar na marcação. Isso que o Vasco não entendeu e ontem correu um sério risco de sair com uma derrota e eu acho que serve muito de alerta, porque ontem o melhor time em campo foi o Nova Iguaçu. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre o empate entre Nova Iguaçu e Vasco. Está tudo em aberto aí para a partida de volta. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Vascão React.